Já tá tudo certo? Ok, gente, sem medição. Boa tarde. Bom, a gente não aprendeu outra vez, né? É. Eu sou o Lucas, esse é o Edson. Nós somos os criadores do site da Psicle Saúde Mental. Vamos fazer podcasts, esperamos que semanais. E estamos hoje com a nossa segunda convidada, a Silvana. Ela é psicóloga, hipnoterapeuta, mestre em ciência da religião, empresária e o trabalho mais difícil, mãe. Sempre difícil, né? Mas mais prazeroso também. Bom, a gente vai ter uma conversa, tá? Nem vamos olhar muito para a câmera, ter uma conversa aqui sobre a história de vida dela, sobre hipnoterapia, sobre religião, espiritualidade Sobre a e saúde mental em relação à pandemia, vai ser algo que vai agregar as pessoas. Então, se você tem alguma pessoa que está sofrendo de algum tipo de saúde mental depois dessa pandemia, principalmente, compartilhe esse vídeo que eu acredito que vai ajudar. a gente está online agora no Instagram, no Facebook A gente fala para compartilhar porque e depois esse vídeo vai estar no YouTube também completo. Se você acha que foi legal, que ajudou de alguma maneira, só recomendar depois no YouTube para a pessoa ver completo. Beleza? Beleza? Bom, vamos lá. Então, Silvana, você quer começar falando de alguma coisa específica que você acha mais interessante? Olha, na verdade, quero começar agradecendo pelo convite, né, para estar aqui com vocês, para a gente bater um papo. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, esse momento aí onde a pandemia, nós queremos acreditar que está acabando, né? Ainda não acabou, mas está acabando. Então, as pessoas elas precisam se reorganizar, né? Se preparar para esse novo mundo, para esse novo tempo que a gente tem. E ter a oportunidade de falar com as pessoas, de conversar, de discutir, de levar um pouco de informação sobre o que realmente muda a partir daqui, eu acho que é muito importante para a gente que trabalha com saúde mental, a gente que cuida de pessoas, né? E de nós também, porque esse trabalho com a saúde mental, ele começa em nós, e de nós ele parte para os nossos familiares e depois para o nosso paciente. Então, poder falar sobre saúde mental, sobre pandemia, né, sobre aquilo que realmente nós podemos fazer hoje para ter uma maior qualidade de vida após esse período aí tão traumático para tanta gente, é extremamente importante. Então, não dá para não agradecer pela oportunidade da gente poder conversar sobre isso. É um prazer ter você também aqui. Bom, vamos falar de pandemia então. Você fez sua tese, inclusive, foi voltada à pandemia, né? Qual que é o assunto da sua tese? Isso, vamos lá. Na verdade, assim, o meu mestrado é em ciência da religião pela PUC. E quando eu comecei o mestrado, nós íamos falar sobre um assunto totalmente diferente. Eu iniciei o mestrado em janeiro de 2020 e em março nós tivemos a pandemia decretada, né? O estado de pandemia, estado de calamidade. E quando a pandemia começou, a aula, então, que era presencial, já se transformou numa aula online. E aí eu já comecei a pensar, então, olha, a realidade mudou, né? E comecei a reavaliar o que seria interessante para minha pesquisa. E sendo da área de saúde mental, eu sou psicóloga, apesar do mestrado ser em ciência da religião, eu então resolvi entender um pouco como as pessoas que têm uma religiosidade, uma espiritualidade, como que elas iriam lidar com a pandemia. Como que a pandemia iria impactar essas pessoas e esses grupos principalmente, né? Então, eu mudei totalmente a minha dissertação e nós transformamos ela numa pesquisa sobre enfrentamento religioso, como a religiosidade ou a espiritualidade da pessoa auxilia no processo de enfrentar a pandemia e como partir de uma compreensão que nasce pelas suas crenças espirituais, como partir dessa compreensão você se prepara para enfrentar tanto a doença em si, porque nós sabíamos que as pessoas seriam acometidas pelo vírus, ou alguém que ela conhecesse, um familiar, enfim. Então, nós tivemos várias questões. Como que ela iria lidar? Como a religiosidade interfere na forma que você lida? Esse é o objetivo da minha pesquisa, entender. A religiosidade influencia de forma positiva? Mas tudo bem, a gente pode dizer que sim, mas como? Né? E que tipo de religiosidade? Essa é a grande questão.
Porque as pessoas diziam, então quer dizer que se eu não for religioso, eu não tenho esse benefício, né, de ter essa ajuda do sobrenatural. E o nosso desafio era dizer para as pessoas que religião é uma coisa, espiritualidade é outra. É totalmente diferente. A gente conversou rapidamente sobre isso, né? Mas, assim, eu vou falar logo o que eu imagino, tá? Eu imagino que a religiosidade ou a espiritualidade vai ajudar a pessoa por ela ter uma esperança. Então, assim, ela tem uma crença de que alguma coisa vai ajudar ela. E isso gera uma esperança nela de que ela pode melhorar, de que ela tem algo mais profundo, mais além, que pode ajudar ela. Entendeu? Não só esse mundo que a gente vê que estava se acabando. Então isso gera esperança. E, inclusive, fisicamente, isso tem efeitos, né? Então, o que eu imagino? Que qualquer religião ou crença vai ajudar a pessoa fisicamente mesmo na doença dela. E o que foi que você viu? Você chegou nessa conclusão? O que... Sim, sim. Na verdade, no decorrer do mestrado, fazer uma pesquisa de campo, né? No momento de uma pandemia, onde os templos religiosos estavam fechados, as pessoas estavam com medo de conviver umas com as outras. Foi um grande desafio. A gente entende isso. Os nossos resultados foi muito sofrido chegar ao resultado. E no decorrer da pesquisa, eu tive o privilégio de encontrar uma pessoa para ser uma das minhas entrevistadas, que ela ficou viúva durante a pandemia. O esposo dela faleceu no ano passado, em junho. Então, bem no começo, quando as coisas estavam... era um rapaz muito jovem, de 40 anos, sem nenhum problema de saúde, um rapaz forte, muito conhecido aqui na nossa cidade, né? Uma pessoa muito conhecida, trabalhava na área de eventos. E quando tudo começou, a pandemia começou, eles não estavam acreditando muito, né? Estavam repetindo um comportamento que a gente já viu em outras pandemias, que eu acho que também a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas assim, era aquela crença de que não, eu não pego, eu tenho 40 anos, né? Esse vírus mata pessoas idosas, né? Pessoas que têm algum problema, alguma comorbidade, eu não estou imune. E ele ficou doente, e quando ela relata, quando ela conta essa história, você percebe o quanto o fato dela ter uma crença foi importante para que ela pudesse passar por aquele momento. Não só o momento, não o luto, né? Mas assim, o momento que ele ficou doente, ele ficou vários dias internado, ele foi, voltou, e a espiritualidade ajudou muito ela, mas o principal ponto de apoio da espiritualidade durante a pandemia, que a gente entendeu e encontrou nos nossos resultados, foi o apoio social. Não foi nem a questão da espiritualidade, né, da crença numa figura divina, mas foi o apoio que um grupo social, que uma religião te dá. Então, ela estava amparada, ela tinha com quem conversar, ela tinha pessoas que ela sabia que se ela precisasse, eu preciso de uma ajuda financeira, esse grupo iria se mobilizar para ajudá-la. Então, a gente entendeu que a religiosidade, sim, ela é muito positiva, mas mais do que o papel positivo da questão espiritual, é a questão social. É você ter um grupo de apoio. Por isso que a gente sempre fala que a nossa ideia, ao pesquisar essas questões no campo da religiosidade, é sair o máximo possível da religião e entrar mais no campo espiritual, social. Porque eu quero entender como as suas crenças te ligam a pessoas que têm uma crença como a sua. E aí a gente cai no social. Então, você percebe que é assim, é uma engrenagem, né? Então, você tem uma crença, seja no que for, essa crença te leva a um ambiente, aí a religião, e essa religião te leva a uma interação social. Esse apoio social é o que fez a diferença durante a pandemia. Então, a gente percebeu, assim, sabe, essa força que as pessoas davam uma para outra. O pensamento positivo também, em relação àquela esperança de melhora, tem também estudos que demonstram isso, né? Que as pessoas que acreditam mais, elas têm uma probabilidade maior de melhorar. Você também teve essa vivência no seu estudo? Teve algum trabalho que você chegou a ver
Sim, sim. Na verdade, assim, isso vale para todas as áreas, né, da nossa vida. Então, sempre que você vai fazer algo, sempre que você estabelece uma meta, um objetivo, um projeto, quando você já cria um pensamento positivo em relação àquilo, as chances de que aquilo dê certo são muito maiores. E no caso da pandemia, obviamente, a gente percebeu que a crença que a espiritualidade traz para você, seja qual for a sua espiritualidade, de que não é só isso aqui, né? Então não é só essa vida, não é só isso. A espiritualidade ela se mostrou como uma resposta para uma doença que não tem explicação. Ninguém consegue explicar e ainda não se explica a Covid exatamente. A gente tem casos, vocês muito mais do que eu sabem disso. Nós temos casos de pessoas que não tinham nenhum problema de saúde e morreram, e nós temos casos de pessoas idosas, com diabetes, com diversos problemas que não morreram, né? Tinha um quadro assim de a maior letalidade era em pessoas com comorbidades e com idade avançada. Mas tinha um grupo também que a gente acredita, a ciência acredita que tem um fator genético envolvido, né? Que era pessoas jovens. Eu mesmo perdi minha dupla de internato, era um amigo de 43 anos, jovem, formou, caímos formamos no meio da pandemia e ele atendendo no hospital Covid, não tinha comorbidade nenhuma, não era obeso, fazia exercício físico regular e assim, ele teve essa doença e as coisas progrediram de uma forma rápida e ele foi fazendo várias complicações Até a gente, eu acho que eu falei na outra live nossa, tinha muito isso dessa crença de falar, é só idoso, gente com morbidade. Então, as pessoas mais novas sem comorbidade estavam, tô tranquilo. Eu tô com 40 anos, faço exercício, tô tranquilo. Aí começou a ver as pessoas nas mesmas condições, até mais novos, estavam morrendo. Aí junta aquilo que a gente tinha falado do que se apegar, sabe? Então ele tinha aquela fé, não, eu vou ficar bem. Aí ele viu as pessoas na mesma condição que ele morrendo. Aí ele pode chegar em mim. E isso abalou muitas pessoas. Sim. Abala Porque veio o medo de e a gente que estava do lado dele, né? Desse amigo, a gente ficou muito abalado emocionalmente, porque assim, era uma nova vida que ele estava tendo, né? A família também ficou hiper abalada. E temendo, né? E o medo se pode acontecer com ele. Aí criou medo generalizado, que trouxe um monte de transtorno psiquiátrico, que a gente vai falar. E tem a questão da genética que você falou. Então tinha muito, a gente estava no hospital, via as famílias. Então assim, meu pai teve, morreu, meu irmão teve, quase morreu, foi entubado, minha tia, meu tio. Aí a pessoa desespera, eu vou morrer, eu sou o próximo. Aí nesse momento a espiritualidade te traz uma luz, te traz uma esperança. A Covid, eu acho assim, olhando de fora, né, fora o lado de vocês, que é o lado do tratar, de cuidar do paciente, mas olhando ali pelo apoio psicológico que a gente deu para muitas pessoas durante a Covid, a gente percebeu que é a doença, o maior dano, o primeiro dano que ela causa, não o maior, claro, mas o primeiro, é no psicológico da pessoa. Então, você já começa a temer, né? O meu marido, por exemplo, ele teve Covid, ele ficou aproximadamente 10 a 12 dias sem sintoma nenhum, nada, ele já estava diagnosticado, o exame deu positivo, eu já tinha tido Covid antes dele, as minhas filhas, e ele ficou bem, só que ele tinha, há pouco tempo, perdido alguns amigos, e a cabeça dele, ele estava sempre com aquela coisa, de que se ele tivesse que parar no hospital, ele não voltaria. Então, ele tinha muito medo de ter que ir para o hospital. Uhum. E aí, ele, 12 dias bem, num certo dia, ele acorda por volta das 4 da manhã, me chamando para ir para o hospital, porque ele estava sem ar. Né? E nós chegamos no hospital, a saturação dele estava em 95. Quer dizer, a saturação dele não estava tão baixa. Uhum. Estava num nível até que, pelo que é aceitável, dentro de tudo que a gente estava vendo da Covid, de pessoas com saturação de 82, 85, né? E ele chegou, só que era, assim, você percebia, conversando com ele, o medo. Pânico, né? O pânico fazia com que o ar dele não viesse.
Isso, Então, é terrível, isso né? aconteceu demais, porque a pessoa fica com medo e aí dá crise de ansiedade. Isso. E a crise de ansiedade faz o quê? Dá falta de ar, a pessoa tem a sensação de que tá morrendo afogada. E a saturação dela até baixa, porque ela começa um ritmo Frequência respiratória aumenta. diferente, e isso deixa ela num estado que, obviamente, quando ela chega para você, quando ela chega para o médico, ela já chega com mais complicações, porque o emocional dela já começa a deixar ela totalmente desestruturada. É. E a gente percebeu muita gente que entrou em crises fortíssimas durante a pandemia e que não era a doença em si que estava provocando, era o medo, era o desespero, porque uma coisa eu consegui ver no meu estudo, as pessoas se sentem assim totalmente perdidas diante da ameaça da morte. Porque tudo você controla, né? Nós estamos num mundo moderno onde nós controlamos tudo, né? Nós controlamos as nossas finanças, nós controlamos os nossos familiares, nós mães controlamos os nossos filhos, ou quando não controlamos, tomamos a decisão de deixar eles viverem a vida deles e vamos viver a nossa, mas nós sempre achamos uma forma de estar no controle, e a Covid, ela tirou isso, né? Então, você não tem controle, você não... E acabou, é ameaça de morte, a morte tá ali, tá olhando para você, e aí, como é que você trata a morte? Né? Como eu trato você de um jeito, eu trato minha dívida de outro, eu trato meu... Mas e a morte? Eu trato um câncer de um jeito, eu vou lá, o paciente está com câncer, ele faz um plano, né? A equipe médica diz, vamos intervir assim, assim, assim. E a Covid? É conhecido, né? É um medo, é uma coisa até mais grave o câncer, mas conhecido. Conhecido. O medo do desconhecido é Conhecido. pior. Não sabíamos como tratava, não sabíamos como manejar em ambiente hospitalar. E aí o pânico era geral E também. você quer ver um agravante assim, que eu acho que a questão espiritual, ela dá um suporte muito forte nessa área. A Covid, ela levava as pessoas para o hospital, e se você tivesse que ficar lá, e, por exemplo, o seu quadro fosse evoluindo negativamente, você ia morrer sozinho. É verdade. Então, as pessoas que estavam do lado de fora tinham a consciência de que quem entra e fica lá, fica sozinho. E quem estava lá dentro também sabia que estava sozinho. E hoje, eu sou mãe. Você não ter o apoio das pessoas que você ama, né, faz muita diferença no tratamento. Eu vou até juntar duas coisas que você falou. A gente falou da espiritualidade e ter alguma coisa para se apegar. Espiritualidade. E o apoio das pessoas também. Então, as duas coisas acabam que são um apoio. É um apoio mental, espiritual e um apoio também social, né, das pessoas. Então, tinha muito isso. Teve o distanciamento social, que foi assim, uma coisa que, nossa, abalou muito emocionalmente as pessoas. E aí, no pior momento Você da tá vida sozinho. dela, que ela foi internada, sozinha, acabou qualquer apoio. Tem a equipe de enfermagem, médico, Que também, diga-se de passagem, são pessoas, Sim. né? Então, você pega, por exemplo, uma enfermeira, o paciente está internado ali, ele está com Covid, né? É uma cena de filme. Aqueles filmes que a gente está acostumado só se assistir, de quarentena, epidemia, que o cara fica totalmente isolado. Então, a enfermeira vai levar a alimentação dele, ela também é um ser humano, ela também tem medo. E se ela se contaminar? Né? Ela tem filho, ela tem família, ela tem a vida dela. E essa questão social, assim, da enfermeira fazer o papel, ou a técnica, ou o médico, fazer o papel social com o paciente também, era difícil, porque no pico da pandemia, era muitos pacientes para poucos Como é que profissionais. você vai fazer? Então, era outra dificuldade. Sim, não, e a pessoa se sente só, né? Então, essa solidão, ela vai gerando tristeza, vai gerando angústia, vai deprimindo a pessoa. Então, você vê que às vezes o paciente está lá internado com Covid e um dos fatores que vai agravar o quadro dele é porque ele entrou num estado depressivo, né? Ele está se sentindo sozinho, está se sentindo ameaçado, a vida, né? A vida dele está ameaçada. E aí? Será que eu saio daqui? Será que eu vejo novamente minha família? Será que eu não vejo? E se chegar aqui um momento que eu perceba que é o fim, eu não vou poder me despedir de ninguém. Ninguém vai poder vir me ver. E aí você pega essa realidade pandêmica, nem velório, né? Nem velório. O processo de luto foi danificado, né? Tudo. O processo
em casa também dos doentes, ou de quem não estava doente, ou só tinha alguma, por exemplo, uma síndrome do pânico, uma depressão, também foi agravada. No último episódio, inclusive, a gente conversou com um paciente, Um Diego. né, o Diego. Ele teve síndrome do pânico, ele passou comigo no hospital. Ele estava com síndrome do pânico, a gente conversou e tal, aí eu peguei o contato dele. E aí ele falou aqui com a gente. O que piorou muito o meu pânico também foi ficar sozinho, o isolamento. Né? Então esse isolamento ele prejudicou o processo de luto, processo de quem tinha alguma probabilidade maior de desenvolver uma depressão, um pânico, uma ansiedade em casa, prejudicou os pacientes que estavam sendo tratados ambulatorialmente em casa. Sim, para diversas outras questões também, né? Um dos meus entrevistados durante a minha pesquisa, ele falou algo bem interessante na entrevista dele. Ele disse o seguinte, ele falou, nós não fomos criados para a solidão. Uhum. Nós precisamos de alguns momentos, onde nós vamos ficar sozinhos, conosco ou com alguém que nós escolhemos ficar sozinhos. Mas não nascemos para isso. Quando isso é imposto, isso muda de figura. Então, às vezes eu quero ficar sozinho. Eu preciso, às vezes eu não quero, mas eu preciso de um tempo para mim, eu preciso ficar sozinha. Às vezes eu preciso viajar com o meu marido, às vezes eu preciso estar sozinha com a minha família, com alguém que eu amo, ponto. Mas eu escolho, né? É uma escolha, e tudo que é uma escolha a gente lida bem. Sim. Agora, nessa situação da pandemia, não, foi uma imposição, você tem que estar sozinho. É verdade. E essa solidão não é inerente ao humano. No momento que a pessoa queria muito a presença de alguém. Queria estar com alguém. No caso de quem ficou doente, então. Sim. Agora, quando eu fiquei com Covid, eu não sabia que eu estava. Poucos dias depois eu comecei a perceber um cansaço, enfim. E eu falei, acho que melhor eu fazer um exame. Em seguida, meu marido ficou. E quando ele ficou, eu ainda não estava boa. Né? Eu ainda não tinha me curado totalmente. E eu tive que cuidar dele, porque ele ficou pior do que eu. Ele teve que ser hospitalizado. Então, é um conflito, porque assim, eu pensava, poxa, eu posso pedir para alguém vir me ajudar. Mas quem vai me ajudar? Né? Quem vai colocar ele no carro e levar para o hospital? E o medo de se contaminar. Então, a gente se isola, fica isolado, e isso cria um monte de problema, principalmente emocional. Então, é pânico, é ansiedade, é depressão, é angústia, são fobias que nascem, né, durante esse período. Pessoas que desenvolvem, que passam por traumas provocados pela pandemia, que passaram, né, e vão ter que lidar com isso, vão ter que carregar isso, porque assim, mas a pandemia está acabando. Mas não é assim, né? Muitas vidas foram marcadas por essa pandemia. E vão continuar sendo com essa nova realidade que a pandemia está obrigando que a gente viva, né? Os nossos filhos são diferentes. Esses dias eu estava conversando com uma paciente, o filho dela tem alguns problemas, dificuldade para aprender, e ela, eu acho que ele tem algum problema. Eu falei, não, ele não tem nenhum problema, ele não tem nenhum transtorno, né? Eu fiz algumas avaliações, eu falei, a questão é que ele foi exposto a um período, hoje ele tem 14. Então, a pandemia começou, ele estava com 12. Ele estava num período de escola, né, de quinto ano, se eu não me engano, quinto para sexto ano, um momento onde ele estava aprendendo algumas coisas que iriam estruturar o que ele está fazendo hoje na escola. Ele não teve esse acesso, né? Ele foi preso dentro de casa, isolado, tudo mudou, agora o ensino é online. Como que esse menino está atrasado? E não é só ele. Essas crianças. Isso vai refletir futuramente, né? Na educação. Aí a mãe, desesperada, achando que o filho tem um transtorno, já quer levar o filho para o médico, já quer medicar a criança. Enquanto isso, a gente tem o oposto. A gente tem pessoas que precisariam estar tendo acompanhamento médico, buscando, fazendo exames, fazendo um tratamento. E deixaram, porque a pandemia. Vários pacientes idosos, às vezes com insuficiência cardíaca, que tem que ter um manejo mais de perto do médico. 85 anos, doutor, eu não fui no médico tem 2 anos.
Porque eu falei, a gente, às vezes a insuficiência tava, né? Tem 2 anos e eu não. Cirurgia importante. Ah, eu tinha marcado a minha cirurgia para junho de 2020. Perdi, nunca mais fez. Não foi atrás, Por causa por disso. causa da pandemia. Não, já Mas tá não estava mais nem fazendo. A pessoa perdeu tempo que a pessoa perdeu, às vezes até a vida, que Sim. seria essencial para ela. As unidades básicas de saúde da família, os postinhos, pararam de fazer aquele atendimento ambulatorial da população em geral, e aquilo trouxe. O pessoal voltou tudo descompensado. Pior, O né? infarto aumentou Sim. porque não estava tratando hipertensão, não estava tratando diabetes. Então, isso foi um caminhão de. Na nossa área aqui, puxando aqui para a saúde mental, os CAPs, né? Os CAPs, eu posso falar da realidade aqui da nossa cidade. Muitos pararam de atender. Quer dizer, eu tenho um paciente, né? Eu tenho uma pessoa que faz um acompanhamento no CAPs e toma uma medicação. Nossa. E aí, de repente, pandemia, olha, o CAPS não está atendendo, o psiquiatra não está atendendo. Como assim não está atendendo? Por que essa pessoa fica sem o medicamento dela? Nós tivemos essa realidade. Pois é. As pessoas que não tinham nada começaram a ter, né? Aumentou o número de transtorno. Imagina os que tinham. Como é que você Piorou. fica sem o acompanhamento? Aí você pega, nós temos aqui na nossa cidade um CAPS infantil, né? Aí você tem a criança que faz um acompanhamento no CAPS infantil, começa a pandemia, o CAPS liga e fala, olha, o psiquiatra não vai atender, os grupos não vão funcionar e a sua criança fica sem o acompanhamento. Como é que essa mãe faz? Né? Como que vai ser o quadro, a evolução do quadro dessa criança? Você está falando, às vezes, de uma criança de 4 anos de idade, de 6 anos de idade, uma criança que está no ápice do seu desenvolvimento e que precisa desse acompanhamento terapêutico, do grupo de apoio, dos psicólogos, não só a criança, mas os familiares. Então, a gente percebe que, assim, dentro da nossa pesquisa, o que a gente também entendeu? Que esse espaço, esse buraco que se construiu no Estado, né, no poder público, em virtude também a gente entende o medo, porque também quem está ali atendendo o meu filho também é um profissional, também é uma pessoa. E essa pessoa também tem uma vida, tem uma família, e aí, como é que ela se protege? A gente sabe que faltou equipamento de segurança para muitos profissionais da área de saúde, a gente sabe que faltou estrutura de trabalho. Então, a gente entende que são dois lados que sofrem. Não é aquela coisa, mas os médicos não atenderam, o CAPS não, o psiquiatra não atendeu. A gente também não sabe a realidade do psiquiatra. Inclusive, eu tive vários colegas médicos que. A minha tranquilidade é que a minha noiva era médica, então nós dois trabalhávamos em pronto-socorro, na linha de frente. Ok, a gente volta para casa tranquilo. Tive colegas que não voltavam para casa, alugou um outro apartamento e ficou 2, 3 meses sem ver o crescimento. Às vezes, filho recém-nascido, com medo, perdeu aqueles 3 meses de crescimento do filho e tudo. Por medo, né? E por Para não razão. expor a família. Então, é muito complicado. Se a gente for pensar, são várias questões e as igrejas, os templos religiosos, os centros espíritas, enfim, os templos religiosos de qualquer vertente, eles se apresentaram como uma via de muito apoio durante esse período, né? Apoio social, apoio financeiro, apoio emocional. Um dos pastores que a gente entrevistou durante a nossa pesquisa, ele estava contando para a gente ali na entrevista dele que o número de problemas conjugais aumentou absurdamente durante a pandemia. E ele traz uma coisa bem interessante, ele fala, e a gente entende que talvez esses problemas que apareceram, talvez eles já existissem, mas eles vinham sendo encobertos por um ativismo que nós temos, que é o ativismo profissional, religioso. A diminuição da convivência, aumentou a convivência, os problemas aparecem, não é que eles nascem. Existiam. Né? Então, a mesma forma a questão da saúde. Então, se você já tem uma depressão talvez leve, que você controla porque a sua rotina de vida, né? Você está sempre no seu trabalho, está conversando com as pessoas, está estudando, está ocupando sua mente, então aquela depressão, ela está aí. Existe uma tendência à depressão, mas você não desenvolve, porque o seu ambiente não faz com que isso aconteça. Quando isso não é realidade, ou seja, quando você entra num momento de pandemia, onde você não tem mais as pessoas, você não tem mais o trabalho, você não tem mais os amigos, você não tem mais
Nada. Você está dentro da sua casa. É óbvio que qualquer tendência que você tenha a desenvolver qualquer tipo de transtorno, ela vai evoluir, né? Então, se você tinha uma tendência à depressão, você vai manifestar uma depressão durante esse período. Você continuou atendendo na pandemia como psicóloga? Então, durante a pandemia, eu passei um período na Secretaria de Assistência Social aqui do município. E na secretaria nós trabalhávamos acompanhando o serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque o município ele tem um trabalho onde acolhe-se hoje em Guarulhos uma média de 140 crianças que estão em instituições, né, custeadas pelo município. Essas crianças, durante a pandemia, elas não saíram dos abrigos, que a gente não chama mais, né, nem de abrigo. Elas não saíram dessas casas, né, desses lugares. E então toda uma equipe da assistência social se dedicou muito a permanecer trabalhando durante todo o período da pandemia presencial, porque muito servidor público foi dispensado, né, foi fazer home office, porque a situação pedia, mas no caso da Secretaria da Saúde, isso não foi possível, pela questão da pandemia, e a assistência social também não. Então, nós continuamos com todo esse trabalho e fazendo todo esse acompanhamento das crianças. Depois de alguns meses do início desse ano para cá, as coisas já começaram a ficar um pouco mais tranquilas, então já voltamos aos atendimentos, online principalmente, porque a gente entende que não só pela questão da pandemia, mas eu acho que a pandemia acabou nos ensinando uma nova forma de atender as pessoas, de acompanhar as pessoas, e uma forma que tem se mostrado até mais eficiente, ou tão eficiente quanto a presencial. Eu perguntei porque eu queria saber qual a sua vivência de notar que teve um aumento do número de atendimentos psiquiátricos, de maiores transtornos, de crise de ansiedade, síndrome do pânico. Qual foi a sua vivência? O que você tem para falar disso? Aumentou, eu reparei que teve isso. Qual foi a sua experiência? Sim, olha, eu vou pegar aqui, por exemplo, no poder público, né? Lá no ambiente onde eu estava, que era o ambiente da secretaria. Nós tivemos ali, em todas as casas, né? Em todos os lugares onde se trabalha com as pessoas em situação de rua, com as crianças que estão acolhidas pelo município, diversos profissionais sendo afastados por depressão, por crises de ansiedade, muitos. Depois que nós voltamos aos atendimentos presenciais, eu já peguei inúmeros casos de pessoas que foram afastadas do trabalho, que estavam presenciais e foram afastadas por transtornos, por questões psicológicas. E na maioria dos casos, hoje antes de vir para cá, eu atendi uma amiga e ela me falou, olha, eu preciso da indicação, porque eu preciso passar com um psicólogo, né? Como ela é minha amiga, então eu não posso atendê-la. Ela falou, Silvana, eu estou assim com crises absurdas de ansiedade, essa pandemia me deixou muito ansiosa, muito angustiada, eu tenho medo de tudo. Agora que a gente está voltando a ir para a rua, eu tenho medo de ir para a rua, eu acho que eu posso ficar doente a qualquer momento, e ela está acima do peso, então ela tem aquela coisa de eu sou do grupo de risco, que também é um problema, né? Porque as pessoas elas já se veem como um alvo suscetíveis à mente, né? Disso, e isso causa angústias. Então, assim, no poder público a gente viu muitos funcionários afastados. Na clínica, a demanda de ansiedade, principalmente ansiedade, foi absurda. E isso, assim, jovens, crianças, adolescentes, o número de adolescentes que eu tive, de procura de adolescentes que eu tive, foi gritante. E você fica, assim, assustado, porque crianças de 11, de 12 anos, manifestando quadros de muita ansiedade, muita ansiedade. Então, isso foi uma prática que eu tive e ainda tenho, né? Ainda hoje continuo atendendo muitas pessoas com crises fortíssimas de ansiedade e provocadas durante o período de pandemia. Nas quintas-feiras eu atendo em uma ONG aqui em Guarulhos, eu gosto de fazer esse trabalho pela ONG, e a nossa demanda lá, assim, é 100%. Crise de pânico, ansiedade e depressão pós-pandemia, ou durante a pandemia, né? A pandemia trouxe isso, a gente entende então que esse isolamento piorou a situação, e a gente entende que o querer se isolar também, querer ficar sozinho também é um sintoma que às vezes a pessoa
tá entrando ali numa depressão, tá querendo se isolar às vezes por medo e pode ser por causa da ansiedade, né? Então, a gente faz essa conversa até para explicar mais para as pessoas, né? Elas entenderem que às vezes se está tendo esses sintomas, é bom procurar, né, um psicólogo, é bom procurar um psiquiatra. E aí fica aí o nosso site, né? Que é a Psiclê, a gente tem que falar que é o atendimento online, www.psiclê.com.br. O atendimento online, a Silvana mesmo relatou aqui pra gente que houve essa teleconsulta ajudou muito. E a gente viu que a realidade é outra. As consultas são também da mesma forma que a presencial, né, Silvana? O que você Sim, sim. Na verdade, assim, no primeiro momento, o atendimento online, ele era assustador. As pessoas ficavam pensando, como pode alguém, um profissional da área da saúde, me ajudar pela tela de um computador ou pelo meu celular? Rapidinho, e da sua experiência, também era do lado do psicólogo? Também era assustador? Também muito assustador, porque assim, como que eu... Porque, entendam, a gente vem de um contexto de uma formação. Então, eu fiz a minha faculdade, fiz as minhas pós, tudo que eu fiz me ensinou a estar aqui, ó, eu e você. Então, quando eu te atendo, eu ouço o que você me diz, mas uma das maiores ferramentas que eu tenho é analisar como você me diz. Então, muito mais do que o que você me diz, é como você conversa comigo. Isso faz muito mais sentido para mim, como terapeuta. Diferente, claro, do médico psiquiatra, Uhum. que a forma de avaliação é um pouco mais concreta, né? Uhum. Então, eu estou preparada para olhar para você, ver como você fala, ver como você se movimenta, gesticula? que tipo de expressão você faz. Então, a partir de tudo isso, eu vou montando um quebra-cabeça. Então, eu estou te ouvindo e estou tentando entender não só o que você está me dizendo, mas o que você está querendo me dizer. Uhum. Porque o nosso maior mal é que nós não sabemos, e eu falo nós porque eu também sou assim, nós não sabemos como expressar para o outro aquilo que a gente precisa dizer. E isso é comum. Às vezes, vocês como médicos sabem, às vezes o paciente chega, você pergunta, o que você está sentindo? Ele fica, tá difícil de eu explicar. Ele busca como explicar para você. E a gente está falando de uma coisa física. Uhum. Então, ele está sentindo uma dor, mas aí ele fala, a dor é aqui, mas às vezes ela passa para cá. Então, mas é que eu sinto ela aqui e às vezes ela dá uma pontada aqui, não é isso? Foca em coisas muito importantes, né? A gente tem que ter Às vezes ele esquece de te contar um detalhe que faz toda a diferença no seu diagnóstico, né? Então, ele está relatando um monte de coisa, mas tem uma mancha roxa enorme nele. E ele não te fala que apareceu uma mancha, um caroço, alguma coisa assim. Ah, eu tô com uma dor de cabeça tão forte, mas ele não fala para você que ele sentiu um caroço na cabeça. E aí? Né? Então, são coisas que fazem diferença. No atendimento psicológico, isso é muito mais real. Você está conversando comigo, você está me falando, você está me contando uma situação, mas o que realmente te incomoda, dificilmente você vai conseguir verbalizar. Uhum. E a minha expertise vai ter que me levar a entender o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o Edson, o que está acontecendo com o Lucas. Peraí, ele está me trazendo esse relato, mas ao mesmo tempo que ele me fala que que isso está tudo bem, ele está ali, ele está apertando a mão, né? Ele está se beliscando. Então, poxa, o que está acontecendo com ele? Faz uma linguagem corporal, né? E eu tô aqui de frente para você, então eu tô vendo tudo isso. Aí, de repente, alguém fala para mim, olha, a partir de agora você vai atender online. Então, o cara tá lá, aquela tela, Você onde pensa, mostra como só o vai ser esse rosto processo, dele. né? Como é que vai ser esse processo, né? Então, nesse primeiro momento, eu particularmente fui buscar me especializar, me profissionalizar, me treinar para esse atendimento. Então, eu fui correndo em busca de cursos online. Então, eu fiz cursos online que me ensinaram como atender online. Ou seja, como entender dessa forma virtual o que está acontecendo com a pessoa que está do outro lado. E, principalmente, como ensiná-lo a também fazer valer aquele momento que ele está comigo. Porque o cenário aqui está preparado, mas e do lado? Achei isso muito legal. E o que você notou de diferença? Quando você começou a atender online, qual foi a diferença? Porque você tinha algum medo de, eu não vou ter aquele feedback corporal dele.
E qual foi realmente sua maior dificuldade no atendimento online? E como você superou? Como foi a experiência de fato? No primeiro momento, assim, o difícil era fazer porque eu fui lá e me capacitei. Então, eu sabia que no momento que eu estava atendendo online, eu estava numa sala, como se eu estivesse no meu consultório, não tinham pessoas passando, não tinha nenhum som externo que pudesse me atrapalhar. Então, é o meu paciente, é 1 hora de sessão, é 1 hora. O mundo é dele, o meu mundo é dele. Só que eu não sabia se o dele era meu. Né? Então, assim, o maior desafio no começo foi que o paciente, ele sentava ali para o atendimento e você percebia que ele estava conversando com você e, de repente, ele olhava de lado, olhava para o outro, fazia assim para alguém. Então, você percebia que tinha alguém que estava chamando a atenção dele. Ou aquelas pessoas, né, que deixam o WhatsApp conectado no computador e faz aquele barulhinho. Aí ele perde a atenção. E nós, né, eu do outro lado também, ouvindo aquele barulho do WhatsApp subindo. Aí você percebia que ele passava a mão no telefone, acho que alguém ligando, ele desligava. Olhando para baixo. Maior desafio, porque assim, eu preciso que o paciente participe do processo comigo. Né? É 50-50, metade de cada um a responsabilidade. No processo terapêutico, talvez mais ainda do paciente do que do terapeuta, né? Eu tô ali, eu tô simplesmente segurando na mão dele e direcionando ele por um caminho. Só que a caminhada é dele, as pernas são dele. E se ele sentar no meio do caminho, não dá para eu arrastar, não tem como. Então, eu precisei, assim, foi necessário que antes do atendimento eu fizesse uma outra sessão, uma sessão onde eu pudesse explicar para o meu paciente, ensiná-lo como ter de mim, né, como terapeuta, o meu melhor naquele atendimento. Como fazer com que aquele valor que ele investe, como que aquilo faça sentido para ele. Ele precisava entender. Então, assim, olha, antes de começar suas consultas, antes de qualquer cobrança, nós vamos ter um bate-papo onde eu vou te ensinar, onde eu vou te explicar como você vai tirar o melhor de mim, né? E desse nosso momento. Como que vai ser bom isso para você? Como que você vai ter realmente resultados, né? Então, assim, muito bacana. Os pacientes ficavam assim meio, nossa, o que é isso, né? Tipo, como você... E aí era aquele primeiro questionamento. Não, mas você não vai cobrar? Não, não é uma consulta, é um bate-papo. E aí você explicava. Eu começava. Processo. Eu preciso que você esteja sozinho, eu preciso que o ambiente seja adequado, eu preciso que você foque aqui, né, no nosso processo, como se você estivesse no consultório. Até dava uma dica para os pacientes, eu falava, olha, faz o seguinte, se arruma, né? Se arruma, como se você estivesse indo para o consultório. Porque às vezes, aquela coisa do home office, né? O pijama, aí da parte para cima você coloca uma blusinha, amarra o cabelo, tá tudo certo. E você tá de chinelo, de shorts, enfim, tem problema. Se é um trabalho que você faz, se você tem disciplina e consegue se organizar, beleza. Mas não para essa consulta. E eu sempre falo, eu aderi às consultas online para minha vida. Então, eu tenho agora neurologista marcado online. Mas vem aqui, vamos fazer presencial. Eu falei, imagina. Vou atravessar a cidade. E até para o paciente também, porque ele gasta com condição, ele gasta o tempo dele, ele gasta mais tempo, ele gasta estacionamento e o online, essas consultas em relação... E você quer ver uma coisa maravilhosa, Edson? O online dá a oportunidade para você de você escolher o profissional com quem você quer passar, indiferente de onde ele esteja. Né? Então, às vezes, poxa, eu gostaria de passar com um psiquiatra X, mas ele só atende em tal região que para mim é totalmente inviável. Como é que eu vou para lá? Poxa, marca uma consulta online com esse cara. Pois é. Se você está em Salvador, quer consultar com a Silvana, entra no Psiclê que você vai conseguir. É isso. É muito mais... Concorda que é mais fácil? Só que, obviamente, você tem que ter essa disciplina. Você aceita uma água? Eu aceito. Samuel vai pegar água pra gente. Quer uma água? Só tá fazendo online. Eu tive uma consulta com uma geneticista. Eu marquei em São Paulo, no Guarulhos, fui para São Paulo. Demorei 1 hora para chegar lá. Aí sentei, eu aqui, ela lá.
Mas tem isso aqui, aquilo ali, eu fui conversando só de longe. Ah, então tá bom, vou te dar o pedido de exame. Eu pensei, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Por que que eu não fiz isso lá em casa? A mulher tava longe de mim ainda, nem chegou perto. Entendeu? Então, quer dizer, você tem ali Tem mais consultas e o que você consultas, né? Mas focando nessa questão de saúde mental, eu acho que dá para corresponder online de forma. muito. Hoje, assim, hoje eu vejo o atendimento online como a primeira via, a primeira opção. É claro, é o que você falou, existem algumas situações onde o online é inviável. Né? Então, por exemplo, a mulher precisa Outras precisar de um especialidades, né? ginecologista, fazer um acompanhamento, um exame. Não tem como. Agora, quando você fala da saúde mental, né? Quando você fala do neurologista, e é uma coisa interessante, eu não sabia, na primeira vez que eu fui marcar o neuro e aí me deram a possibilidade de ser online, eu falei, mas eu preciso mostrar um exame, né? Eu preciso que talvez ele passe ou peça outro exame. E aí a moça muito atenciosa, eu acho que informação é tudo, né? Ela disse para mim, mas quem disse que ele não vai fazer tudo isso? Ele vai ver os exames e ele vai te pedir os exames que você precisar. Então, é tranquilo, dá para acontecer. Maravilha. Vamos agora para o outro assunto. Inclusive, a Silvana também ela é hipnoterapeuta online, né? Ela ensina auto-hipnose também, né? E a gente poderia abordar um pouco esse assunto, né? Tá tudo ok? O áudio voltou? Ok. Então vamos voltar ao assunto que nós estávamos. A gente estava falando que a Silvana é hipnoterapeuta também, né? Ensina auto-hipnose também, né? Isso, para diversas situações, né? Na verdade, assim, a minha história com a hipnose, ela nasceu da ansiedade de respostas. Né? No começo, atendendo os meus pacientes, eu tive um caso de uma adolescente que eu estava atendendo e ela relatava sempre uma dor no peito muito forte. Então, ela sentia aquela dor, jovem, acho que 14 anos, isso em 2000 e... Não vou falar, não, porque coisa assim de ano, quando faz tempo a gente não fala, mas faz tempo, faz um tempinho já. E atendendo ela alguns meses e nós com a terapia, com a psicanálise, com a psicologia, com várias linhas da psicologia, né? Porque eu gosto sempre de falar para as pessoas o seguinte: às vezes as pessoas elas não entendem o quanto a psicologia ela varia de abordagem para abordagem. Então, eu pego muito paciente que fala assim, mas eu passei no psicólogo e eu fiquei 2 anos, e o psicólogo só falava do meu pai, da minha mãe, não aconteceu nada. Aí você pega outros, poxa, mas eu estava no psicólogo, e eu pensei que o psicólogo ficava me dando exercício para fazer em casa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu gostei, eu saí. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa sempre deixar muito claro quando a gente fala da psicologia. Existem várias linhas de atuação. Então, você se forma psicólogo e a partir dali você se especializa em uma forma de atendimento. Então, você pode ser um psicanalista, né? Você pode ser um psicólogo comportamental. Terapia cognitiva. Isso, você vai escolher uma abordagem, você vai atender o seu paciente. Por quê? Porque você vai se especializar naquela abordagem. Né? Você vai fazer uma pós, você vai fazer cursos, você vai entender como é que funciona aquele tipo de atendimento. Então, o importante é, quando você vai buscar um psicólogo, o que você precisa entender? Primeiro, qual é a linha, qual é a abordagem que esse psicólogo vai trabalhar com você para que você saiba e descubra se aquilo é o que você quer. Porque às vezes você não vai ter um resultado porque a terapia que você está sendo atendido, né, o método, é adequado para você, ele não é aquilo que você... tem pessoas que se dão muito bem com a psicanálise, tem pessoas que são imediatistas, né? Elas são mais elétricas, elas têm algumas questões ali pontuais que elas precisam resolver rápido. Então, ela vai para um terapeuta, para um psicólogo que trabalha com uma abordagem cognitiva, comportamental. Por quê? Porque esse terapeuta, o que ele vai fazer? Ele vai entender a sua situação e ele vai trabalhar com você a partir daquele problema que você está trazendo. O psicanalista não, o psicanalista ele vai trabalhar com você lá de trás, ele vai entender de onde está nascendo aquela dor, né? De onde vem aquele trauma, como aquilo se construiu na sua vida. Então, são abordagens diferentes.
E a hipnose, ela também é uma abordagem totalmente diferente. Aí eu tô com aquela minha paciente maravilhosa, toda semana, aquela menina linda, uma adolescente de 14 anos de idade. Eu falei, gente, eu não me conformo, porque ela tá sempre sentindo essa dor no peito. E ela já tinha passado, obviamente. O que que eu indico? O paciente vem para mim, eu já vou trabalhar com outros profissionais, porque o diagnóstico, ele não é único, né? Eu, como psicóloga, eu não vou dizer para você, olha, você tem tal transtorno. Eu vou trabalhar com toda uma equipe. Então, a gente vai contar com o diagnóstico psiquiátrico, a gente vai contar com o neurologista, a gente vai contar com, talvez, uma fono, talvez uma nutricionista, enfim, dependendo da sua demanda, do problema que você apresenta. E eu encaminhei ela para outros profissionais, pedi que ela fizesse algumas avaliações, pedi que ela passasse no cardiologista, já que era uma dor no coração, né? Então, eu falei, vamos fazer, faça todos essas consultas, passe por todos esses profissionais e depois a gente retoma. E ela foi, fez tudo linda. A menina não tinha problema nenhum. Todos os diagnósticos, olha, ela não tem problema, ela não tem nada. Eu falei, e essa dor no coração? E eu fui fazer, por curiosidade, eu fui fazer um curso de hipnose clínica. Então, eu viajei, passei 3 dias fora fazendo esse curso. Um curso bem intensivo, de manhã até de noite. E lá eu aprendi uma técnica de ressignificação, né? Falei, eu vou testar com essa paciente. E eu cheguei, chamei os pais dela, obviamente, peguei toda a autorização necessária. Dentro da hipnose. Dentro da hipnose. E aí eu falei, vou aplicar, né? Então, eu conversei com a mãe, falei, olha, você autoriza, porque é menor de idade, a gente vai trabalhar com uma técnica da hipnose. Enfim, nossa, doutora, fique à vontade, eu preciso que minha filha fique bem, porque ela fica com essa dor e ela fica angustiada e ela chora e eu não sei mais como ajudá-la. Gente, eu fiz 2 sessões com a menina. A menina não tinha mais dor, a menina saiu da terapia, teve alta, ficou muito bem, até hoje eu acompanho ela, sempre estou perguntando, sempre mando uma mensagem, como é que tá tudo bem, não tem mais nenhuma queixa. E eu encaminhei ela, depois disso, para psicanálise, ela e a família. Eu falei, olha, então nós fizemos aqui a intervenção com o problema que ela estava apontando, agora eu compreendo que é muito interessante que ela continue no processo terapêutico, mas que ela vá para um outro terapeuta, encaminhe ela para uma colega com a qual ela está até hoje. Quer dizer, eu entendi que para mim, né, a hipnose, com essa coisa de trazer uma resposta rápida para um problema que está te incomodando muito naquele determinado momento, era uma via que muito me atraía e não saí mais. As pessoas que têm muito preconceito em relação à hipnose, é bom a gente conversar isso aqui, que quem está assistindo vai, às vezes, perde a oportunidade de um tratamento que poderia ajudá-la em qualidade de vida, em melhora da vida em geral dela, por um preconceito, e falar, hipnose, isso aí não serve, isso aí. E só dela não acreditar já atrapalha também no processo de hipnose. Eu quero falar disso, mas antes fiquei curioso. É que você falou que melhorou nessa dor dela com a ressignificação. Tem como falar mais ou menos isso? Por que ela tinha? O que você fez? Na verdade, assim, a gente não entendia qual era a causa. Porque ela não trazia. Né? Então, nos relatos dela, ela não trazia. Eu entrevistei a mãe, o pai, a irmã. Ninguém me dizia nada que pudesse dar um sentido para aquela dor, aquele aperto. Então, quando a gente tem uma situação que a gente não sabe a origem, nós temos 2 opções como terapeuta, né? No caso da hipnose. Eu posso propor para você tirar aquela situação, né? Então, por exemplo, eu tenho medo de avião, entrar num avião. Eu não sei por que eu tenho medo. Então, nós podemos trabalhar essa fobia para tirar, ou nós podemos descobrir por que você tem medo. E tirar a fonte. O que aconteceu. Então, eu vou descobrir o que aconteceu e depois eu vou tratar. Ótimo. Às vezes o paciente escolhe saber a causa e às vezes o paciente não quer saber a causa, porque para ele não é uma questão, não é um problema. E demora mais, né? Demora mais, porque aí você tem que fazer todo um processo de regressão
para entender o que aconteceu com aquela pessoa que gerou aquele medo, que gerou aquele trauma. No caso dessa paciente, eu teria que entender por que ela sentia aquela dor. E eu, conversando ali com a mãe dela e com ela, a gente resolveu não buscar a fonte. Porque para eles, para os familiares, não existia um motivo. Depois eu descobri o motivo, mas eu descobri, assim, num bate-papo informal, né, assim, conversando com o pai dela, quando ela começou o outro atendimento, o pai falou, até teve um dia que ela arrumou um namoradinho, e aquele namoradinho, ela escondeu de mim, e eu confio muito nela, então eu falei para ela, perdi a confiança em você, e proibi ela de falar com ele, tirei o celular dela uma semana, e disse para ela que aquilo que ela fez comigo, doutora, foi pior do que se ela tivesse me batido, me agredido ou me falado alguma coisa ruim. Quer dizer, a menina tinha o pai, e ainda tem, o pai como o herói, né, como meu pai, e de repente meu pai vira para mim e fala para mim assim, você me decepcionou muito. Obviamente, o coração, que é onde ela tem ali, é onde ela diria que estão as emoções dela, começou a doer, porque ela sentiu no pai, o pai transmitiu para ela que estava decepcionado com ela, e ela não deu conta. A menina tinha o quê? 12 anos. Como é que uma criança de 12 anos Às lida vezes com a isso? forma de falar, né? A decepção tudo bem, mas às vezes a forma de falar foi tão impactante, né? E os pais eles têm que trazer essa responsabilidade, né? Tomar muito cuidado com a palavra que vai. Sim, porque ele causou na menina um trauma. Então a menina ficou com aquilo. Depois disso, pouco tempo depois, ela começou. Então, sempre que ela ficava angustiada ou sempre que ela se interessava, olha que interessante, sempre que ela se interessava por alguém, ela estava numa fase de adolescência. Então, se um rapaz, um menino da escola chamasse a atenção dela, Ela sentiu. mesmo que ela não Ia falasse despertar a para decepção ninguém, do pai, ela já ia lembrar da dor o que. peito dói. Aí ela sentia falta de ar, ela sentia aquela dor no peito e ela não tinha nenhum problema, né? O médico não ia detectar isso, obviamente. Então, essa era a grande demanda dela. Mas os pais, não aconteceu nada, então não precisa saber o que aconteceu, a gente só precisa que ela não sinta mais isso. Legal, então vamos lá. Então, a técnica que nós aplicamos, ela tinha uma dor que ela não sabia explicar, que ela não sabia de onde vinha e que não tinha forma, né? A dor não tem forma, não tem cor, não tem cheiro, não tem nada. O que nós fizemos? Então, nós colocamos a paciente num estado de transe muito leve, muito consciente ali, né? Onde ela se comunicava normalmente, a pessoa estava um pouco mais relaxada. E nesse estado de relaxamento, então ela foi levada a dar uma forma para essa dor. Então, fulana, a dor que você sente, se ela tivesse uma cor, que cor ela teria? X. Se ela tivesse uma forma, ela seria o quê? E ela, se eu não me engano, ela colocou uma pedra, que seria uma grande rocha, uma grande pedra. Então, a forma de uma grande pedra. E se ela tivesse cor, que cor ela teria? Ela teria cor laranja, como fogo. Fogo. Então, a gente pode dizer que é uma bola de fogo? Isso, uma bola de fogo. E cheiro? Que cheiro ela teria? Ela teria o cheiro tal. Então, aquela dor, aquele sentimento que ela tinha, ele passa a ter cor, forma, Visualização. ele faz sentido na mente dela. Então, ela tinha ali uma bola de fogo que tinha um cheiro. A partir daí, o processo terapêutico, ele fica, com a hipnose, ele fica muito mais fácil. Porque o que eu tenho que tirar da mente daquela menina? Aquela bola de fogo. E aí a gente entrou, então, em todo um processo de, através daquele estado de transe, busque uma pessoa que pode te ajudar a apagar essa bola de fogo. E foi muito interessante porque ela trouxe um ente querido, né, que era uma pessoa em que ela tinha muita confiança, ela tinha um vínculo muito forte com essa pessoa, né, um avô, e ela, assim, de imediato, meu avô. Então foi muito bacana, porque no momento que ela traz o avô para ajudá-la a tirar algo dela que ela já sabe o que então a gente começa a ter um resultado muito mais próximo de visualizar.
E então ela tem cheiro, ela tem forma, ela tem tudo e ela tem alguém que pode ajudar. Então, naquele momento, a gente começa a construir, dar um novo sentido para aquela dor. Então, vamos construir? Vamos. O que a gente vai construir? Então, agora a gente precisa apagar esse fogo. Porque não pode, né? Eu não posso ter isso dentro de mim. E aí nós começamos a construir, então, um balde cheio de água, cheio de gelo, só que o balde era pesado. Ela não conseguia sozinha. Como que ela vai apagar o fogo, né? Aquela bola tão grande, com um balde, mesmo que ela tenha água suficiente, se ela não consegue carregar aquela água? Entra a figura do avô. Então, o avô junto com ela, pegando o balde, jogando, e ela podendo visualizar, sentir aquele cheiro, quando a fumaça, né? Quando o fogo apaga. Então, ela conseguia descrever. Ali no transe, ela ia descrevendo o cheiro que ela estava sentindo, daquela fumaça, daquele fogo apagando, e ela tá vendo o fogo apagando, e simplesmente a dor acabou. Então, quer dizer, ela não tem mais a dor. Por quê? Porque a dor não era real. Concorda? Que se ela tivesse um problema real, eu não ia poder intervir? Sim. Então, é uma coisa muito importante que a gente fala. A hipnose, ela lida com problemas imaginários. Ela não lida com questões reais. Então, por exemplo, o paciente me procura. Eu tenho muita dificuldade para estacionar. A gente tem essa demanda, né? Olha, eu não consigo estacionar, não consigo. Gente, eu tô com meu carro, eu já não tô mais nem andando de carro porque eu não consigo parar entre dois carros. A não ser que seja um bloqueio mental dela. Qual é a pergunta que eu faço? Você sabe dirigir? Sim. Você tirou sua carta direitinho? Tirei. Passou em tudo? Não pagou, né? Não deu aquele quebra, não pulou nenhuma etapa? Não, fiz tudo direitinho. Quer dizer, eu entendo que ela tem um conhecimento. Então, o que impede ela de estacionar? Aí sim. Aí a hipnose é muito eficiente. Por quê? Porque o problema dela não é real. Ela sabe fazer. Se ela não consegue fazer, alguma coisa está bloqueando. Então, você vai fazer uma sessão de hipnose, onde você vai ressignificar aquele sentimento que ela tem quando ela vai estacionar o carro dela, e a partir dela vai conseguir estacionar o carro Mas dela. aí não dá para ela aprender a dirigir. Fala, eu não sei dirigir. Aprender. Me hipnotiza para aprender. Entendeu? Então, assim, a hipnose ela é muito eficiente no que diz respeito à ansiedade. Porque às vezes você está na sua casa, pessoas que têm ansiedade, elas sabem o quanto elas sofrem. Às vezes você tem uma crise de ansiedade, você está sozinho em casa, o que você faz? Né? Eu já tive pacientes que chegaram no consultório, principalmente adolescentes, chorando, tremendo, com crise de ansiedade. E como é importante se você tem uma ferramenta, se você tem uma técnica que você mesmo se aplica ali dentro da sua casa e consegue conter, né? Conter. Então, poxa, qualidade de vida, né? E aí eu contenho a crise, eu saio do estado de crise, eu estou bem e aí eu vou buscar ajuda para entender o que está causando isso, tratar, fazer todo um acompanhamento. Então, assim, a hipnose, para mim, ela é muito eficiente porque ela traz respostas rápidas. A hipnose online, ela também funciona muito bem. Por quê? Porque o paciente está na casa dele, num ambiente que ele controla. Confortável para ele. Confortável. Ele não passou pelo estresse de trânsito para chegar até mim. Aquela coisa, pego meu carro, dirijo, vou até tal lugar. Então tem trânsito, eu tenho que procurar onde parar o carro, tenho isso, gasto gasolina, a gasolina no preço que tá. É uma economia fazer as coisas de casa. Então, assim, são muitos fatores que beneficiam o fato de você ter esse atendimento na sua casa. E aí você vai lá, poxa, eu aprendi uma técnica de hipnose, de auto-hipnose, olha que bacana. Tô aqui, tô percebendo que a situação tá saindo do meu controle, que eu posso entrar numa crise, o que eu vou fazer? Vou fechar tudo, vou lá no meu quarto, já sei qual é o som que eu tenho que colocar que vai me ajudar a entrar naquele estado de transe, já sei o que eu tenho que fazer para resolver aquela situação. E vou fazer. E a gente, no atendimento online, consegue ter todos os resultados do presencial, né? Apesar de ser uma coisa que é muito moderna, né? Para muitos é até difícil de entender, mas os processos da hipnose, eles se ajustam e a gente consegue aplicar online. Às vezes o que pode atrapalhar mais é o fato da percepção do paciente de achar assim, ele não acreditar que online não vai dar certo. Às vezes ele não acredita, essa terapia online
às vezes é aquela sensação de que não há contato físico, né? Vou aproveitar isso que você falou, que você falou que tem que acreditar, né? Então a pessoa A ela questão tem que estar disposta e ela tem que acreditar que vai funcionar. Vamos ela tem que aproveitar estar isso. aberta a isso, né? Vou aproveitar e explicar o que que é a hipnose, como ela funciona, as pessoas entenderem. Explica pra Sim, gente. vamos lá. A hipnose, ela é cercada por 1 milhão de mitos, né? As pessoas, elas acham que quando elas estão hipnotizadas, elas perdem a consciência, que depois de uma regressão você não lembra de nada, que em uma regressão pode acontecer de você ficar preso, né, numa outra vida. Eu já ouvi assim diversos. Acha que a pessoa vai controlar ela da forma que a outra pessoa quiser e não, né? Acha No que meio da psicologia a gente ouve falar assim, muitas pessoas usam, citam Freud, mas Freud condenou a hipnose, né? Freud disse que a hipnose não era boa, e nada disso aconteceu, né? Freud simplesmente começou a trabalhar com a hipnose e entendeu que a hipnose não era para ele, e foi para a abordagem que entendia que era como tinha que ser, até porque ele tinha uma história para construir, que ele construiu, é um legado que ele nos deixou até hoje e vai perpetuar, né? Então, foi uma pessoa que escolheu uma abordagem diferente e que em momento algum disse, não, a hipnose não existe ou nada disso. Então, nós temos, assim, grandes psicólogos que foram para essa área da hipnose. A hipnose nada mais é do que um momento onde eu tiro um pouco você desse estado de agitação, dessa sua realidade corrida, desse momento que você vive. Então, eu coloco você num estado um pouco mais relaxado, onde a partir deste relaxamento eu consigo trabalhar com você para que a sua mente seja sua parceira nas demandas da sua vida, porque o nosso maior inimigo somos nós, né? Então, assim, eu tenho alguns problemas, algumas questões que elas poderiam ser resolvidas se a minha mente me ajudasse um pouquinho. Então, tem coisas que eu preciso pensar diferente, tem coisas que eu preciso dar um significado de uma forma diferente. Então, a partir da hipnose, o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar questões que você tem e que você não está conseguindo controlar a sua parte naquela situação. Então, por exemplo, eu tenho uma fobia absurda de barata. Gente, venhamos e convenhamos. A barata pode me fazer mal? Ela não pode. Isso significa que aquele medo que eu tenho, ele é algo que a minha mente produz. Porque a barata, ela não pode me fazer mal, né? Eu posso ter nojo e tal, mas quando isso é um medo, uma fobia, a barata não vai me fazer mal. Aí eu tenho medo de entrar num avião. Um avião pode cair? Um avião pode cair. Mas um carro também pode bater, né? Uma bicicleta pode ser atropelada, um pedestre pode ser atropelado. Isso significa que o medo de entrar no avião não se justifica porque um avião pode cair. Porque eu faço outras coisas que também podem me levar a um acidente e eu não deixo de fazer. Uhum. Quer dizer, eu produzi por algum motivo um medo, eu produzi por algum motivo, por exemplo, uma pessoa que não fala em público. Gagueira. Eu acompanhei uma paciente do Lucas Naves, né, que eu fiz alguns cursos com ele, eu acompanhei uma paciente dele que ela não falava em público de jeito nenhum, ela tinha muito medo. E figura de autoridade deixava ela assustada. Então, se ela tivesse que falar com alguém que tinha um pouco mais de autoridade do que ela travava. E era uma mulher inteligente, uma mulher esclarecida, mas ela não conseguia. E ele, no processo terapêutico, com a hipnose, tentando entender o que acontecia com ela, o que ele entendeu? Depois de uma regressão. Que quando ela era muito menina, ela teve uma situação com a mãe dela, onde ela estava no banheiro, derramou todos os produtos de limpeza no banheiro, aquelas coisas de criança, e a mãe, ao repreendê-la, foi aquela repreensão que disse: você não presta para nada, você só me traz tristeza, olha o que você fez. Então, aquele tratamento da mãe gerou nela um bloqueio terrível com a autoridade. E ela estava com quase 50 anos de idade, sem conseguir falar com uma pessoa que tivesse mais autoridade do que ela.
Então, a hipnose, ela é simplesmente uma forma terapêutica de tratar você de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais focada em um problema específico que você tem, mas ela não te tira da realidade, ela não te leva para outras vidas, ela tem um poder mágico. Isso eu estou falando da hipnose clínica, As tá? pessoas acham que às vezes, eu tenho um segredo que eu vou guardar, que eu guardo só pra mim. E Se a pessoa me hipnotizar, eu vou soltar esse segredo. você vai falar se você quiser falar, porque Isso. o princípio da hipnose é você precisa querer. Acho legal falar assim, é um estado de relaxamento, Um estado de relaxamento. que a pessoa está consciente de tudo que ela está falando, Sim. que ela está fazendo, e que o hipnoterapeuta não tem controle sobre a mente dela. Não vai fazer ela fazer alguma coisa que ela não queira, e não vai fazer ela falar alguma coisa que ela não queira falar. E acho legal falar também de regressão, porque regressão é muito associado a outras vidas. Então, muita gente que ouve pensa que está falando que está voltando em outras vidas, que experienciou. E regressão, você está falando aqui, é regressão na própria vida. Então, a pessoa ela tem um acesso muito grande ao subconsciente dela. Né? Então, coisas que estão perdidas dentro da mente dela, que ela não fazia ideia de que estava lá dentro, ela vai encontrar. Coisa de quando ela era criança, que é, como você falou, às vezes é uma coisa que trava ela pro resto da vida, em alguma área da vida dela. E ela consegue acessar, ressignificar e muda, destrava. E mudar a vida dela. A regressão, ela é porque, assim, a hipnose, ela tem a hipnose de palco. Tá? Então, existe a hipnose clínica, que é aquela que vem para te tratar, através da técnica da hipnose. E existe a hipnose de palco. O que as pessoas normalmente conhecem é a hipnose de palco, que a gente vê na televisão. Então, o cara coloca alguém em um estado de transe, né, hipnotizado, e a partir daí começa a dar comandos para a pessoa. Aí a gente vê na televisão, e eu via muito isso, olha, agora você imita um cachorro. O cara está hipnotizado, ele imita um cachorro. Agora você faz isso, agora você faz aquilo. Então, tudo isso é uma outra linha da hipnose que não tem nada a ver com a linha clínica do tratamento. Sim. Isso faz com que as pessoas fiquem com a ideia de que a hipnose é isso. Não. A hipnose clínica, ela não tem nada a ver com essa hipnose que é um show. Isso é um show. As pessoas, elas aprendem a técnica da hipnose e elas começam a usar outras técnicas que elas têm para fazer um espetáculo a partir dessa técnica, da união dessas técnicas. O que nós estamos falando é de uma hipnose clínica. O que é essa hipnose clínica? É o relaxamento, uma reprogramação da sua mente, onde você vai dar outro significado para as coisas que te fazem algum tipo de mal e você vai tratar alguma coisa que te incomoda. Então, é uma outra história. A regressão, quando nós falamos de regressão, a gente lembra das novelas, dos filmes, que a pessoa falou que na outra vida era isso, que a pessoa falou que na outra vida era aquilo. Eu não vou ser leviana em dizer que não existem casos de regressão dentro de um consultório, onde o paciente, durante a regressão, relata estar vendo ele numa outra vida. Tá? Então, nós já presenciamos vários casos, onde a pessoa ali em transe, durante uma regressão, ela fala, agora eu estou em 1500, eu sou um escravo, eu sou uma princesa. E não se sabe até onde também isso é da mente dela, que ela está inventando. O que nós, como profissionais, é por isso que eu falo que, assim, o mais importante é como você, como profissional da área da saúde, como você se capacita para atender o seu paciente. Né? O quanto você estuda, o quanto você aprende, o quanto você entende sobre a abordagem que você está utilizando. Seja qual for a que você escolheu, você tem que dominar tudo. Porque você está diante desse paciente. Eu posso dizer que ele está mentindo? Não. E outra coisa. Eu posso sair por aí dizendo, eu atendi um paciente que era escravo na outra vida? Não. Pois é. Mas a função é analisar o que aquela visão que ela tem
traz um Exatamente sentimento para isso. ela, traz emoção. Por mais que não seja real, mostra alguma coisa que tá Isso. dela. Então, o terapeuta, a posição do terapeuta, do hipnoterapeuta, que está ali diante daquele paciente, que durante uma regressão está dizendo que está em outra vida, é entender o que ele está trazendo, que tipo de dor ele está relatando que ele está vivendo. Então, por exemplo, eu estou me sentindo aprisionado, tem correntes me amarrando. Tudo isso pode ser uma construção da mente dele para expressar algo que ele realmente está vivendo, algo que ele realmente viveu em algum momento da vida dele. Então, nós somos seres assim extremamente complexos, né? Nós temos histórias incríveis e nós temos algumas que nós lembramos, mas temos algumas que nós guardamos lá no inconsciente, porque talvez nos faça algum mal, né? Talvez nos machuque. Então, a gente prefere deixar guardado. Então, você está ali numa regressão, o objetivo de uma regressão é buscar a origem de uma situação. Ponto. Nesta vida. O terapeuta, quando ele vai fazer uma regressão, ele está buscando entender o quê? Por exemplo, você tem uma pessoa que foi vítima de uma violência sexual na infância, na adolescência, e aquela violência que ela vivenciou fez ela sofrer tanto que ela apagou. Ela tirou da memória dela alguns detalhes que deveriam aparecer nesse momento, porque esses detalhes que ela guardou são exatamente os detalhes que estão gerando um problema hoje. Então, hoje ela não consegue confiar em ninguém, hoje o casamento dela não flui, hoje ela não consegue ter um relacionamento. O que está acontecendo com ela hoje? Está acontecendo isso, isso, isso. Por que está acontecendo? Porque ela passou pela situação tal. Só que quando ela vem relatar para mim que ela passou pela violência, né, que ela foi submetida a uma violência sexual, por exemplo, ela não sabe me dizer exatamente como aquilo aconteceu, porque ela esqueceu, né? São memórias tão doloridas que ela mandou para o inconsciente. O que uma regressão pode fazer com esse paciente? E, claro, uma regressão muito responsável, com um profissional muito responsável. Porque a gente também vê que, às vezes, você tem um profissional que não tem responsabilidade, leva a pessoa para um momento desse e faz ela reviver uma dor. E o paciente não precisa reviver uma dor, principalmente uma dor desse tipo. Eu não posso ser irresponsável de colocar você numa regressão onde você vai vivenciar novamente aquela dor. Né? Você não está em pânico, né? Isso, você vai voltar pior do que você foi. É a revitimização. Só que eu preciso que você consiga seguir sua vida, porque sua vida está na sua frente, mas você está parada por causa daquele problema. Então, o que eu vou fazer de forma muito consciente e responsável? Eu vou levar você para que você, fora da situação, visualize a situação e não reviva. Então, a responsabilidade da regressão é de que os momentos que realmente te causam dor, você veja, mas estando fora e se sentindo protegido. Tem um comportamento de alguns profissionais da hipnose durante uma regressão que eu acho assim extremamente humanizado, interessante e gosto muito. Ele leva você nesse estado de regressão e você está consciente. Você está ouvindo o que ele está falando. Não sei se vocês já fizeram regressão, mas você está ouvindo. Você está se comunicando com aquele profissional que está conduzindo a sua regressão. E aquele profissional, ele fala, olha, eu estou com você. Eu estou aqui vendo com você. Né? Eu fiz uma regressão onde existia uma tela e o profissional que me conduzia, ele dizia, eu estou com você. Nós podemos ver na tela o que aconteceu? Olha que interessante. Nós podemos ver, mas eu estou aqui com você. E ele estava. Né? Ele segurou na minha mão, eu sabia que ele estava ali. Então, eu visualizei a situação, mas eu não revivi. Isso não me causou dor, isso me deu respostas. Então, o processo terapêutico da regressão, a ideia é te dar respostas e te ajudar a lidar com os problemas que aquele trauma causou em você. E não fazer você reviver ou sentir tudo novamente. E você está consciente. Do início ao fim, você fica consciente. Muito legal, eu gostei muito desse de ficar do lado e voltou um pouco do que a gente tinha falado no começo, né, do suporte, de ter alguém Apoio que você, social. apoio, exatamente.
E aí eu queria falar que a gente começou falando da hipnose de palco, né? Que às vezes até gera nas pessoas um medo de fazer uma hipnose terapêutica, clínica. Porque a pessoa está imitando um cachorro, eu não quero imitar um cachorro, ela vai me fazer tal coisa. Então, o que que é importante? Inclusive nessas hipnoses de palco, a pessoa tem que ter uma aceitação daquilo. Ela tem que estar suscetível e aceitar fazer aquilo. Então, Tem que querer. ele tem que querer. Ela imita um cachorro. Você sabe como funciona a escolha para as pessoas que vão participar? Sei, eles fazem um pré-teste antes, ver quem é mais suscetível e faz. Pois é. E outro detalhe, que além de serem os mais suscetíveis que vão pro palco, a pessoa imita um cachorro porque ela aceita imitar um cachorro. Sim. Se fosse para tirar a roupa, ela não ia tirar a roupa. Não. Se mandar ela pular do prédio, ela não vai pular do prédio. Não tem isso. Tem uma série, eu acho que é o Mentalista, se eu não me engano, e ele trabalha com algumas coisas assim. Tem um episódio onde ele é meio que criminal, enfim. A série é bem bacana, o Mentalista, vale a pena assistir. Eu gostei muito, assisti tudo, né? Maratonei. E o personagem principal, eles estão ali desvendando um crime, né? Que ele trabalha com a polícia ali. E ele passa por um caso onde uma pessoa sugestiona a outra com a hipnose, ele encosta na outra e ele deixa um comando. Então, sempre que aquele movimento se repete, aquela pessoa comete um crime. Gente, isso é televisão, isso é filme, isso é uma série. Você tem que ser um psicopata que não vê problema nisso. Entendeu? Porque o comando da hipnose, ele não tem esse poder, né? De fazer com que você faça algo que você não quer. A hipnose, ela trabalha em harmonia com o seu eu. Então, é o que você falou. Tira a roupa. A pessoa não vai tirar. Mas ele está hipnotizado. Ele não vai tirar. Ele sai do estado de transe, né? Ele vai fazer Acontece algo que ele não quer. Ele não quer. Ele vai fazer tudo o que é aceitável para ele. Tudo que está dentro da moral que ele entende para a vida dele. Ele não tem que fazer nada fora da realidade. O hipnólogo, se assim fosse, já pensou se o hipnólogo tivesse todo esse poder sobre o outro? Eu estou aqui com vocês, olha, vocês estão hipnotizados, vamos agora falar. Não, isso são mitos, mas são mitos que infelizmente afastam as pessoas, às vezes, de uma coisa que pode ser boa para elas, né? Que pode ajudar, que pode resolver. Fazer qualidade de vida. Porque às vezes a pessoa por exemplo, tem gente que deixa de viajar porque não consegue entrar num avião. Gente, você quer ir para outro lugar, você quer conhecer um outro estado, mas não dá para você entrar no avião. Olha que... Né? Que triste. Em relação à regressão, a gente tinha conversado já um pouco sobre isso. O que você fala para a gente daquelas possíveis falsas memórias criadas em relação a isso? Como isso é trabalhado? Como isso pode ser entendido? Como a gente pode falar, isso aqui é real, né? real? Só acrescentar uma coisa aí, que na hipnose a gente tem essa dúvida, a gente não sabe muito bem até onde é uma realidade de alguma coisa que está na cabeça dele, até onde é uma vontade dele ou alguma falsa memória dele. Isso tanto vai para a regressão em outras vidas que as pessoas têm, que eventualmente, eu vou falar pessoalmente, eu acredito que não existe, né? Que é uma coisa que ela criou, que pode até mostrar alguma coisa real da cabeça dela, um sentimento, como você tinha falado, como nessas regressões na própria vida, que geram essas falsas memórias. Às vezes a pessoa cria uma ideia que não existe e pensa que que ela está simplesmente reavivando alguma coisa na cabeça dela, que gera essa falsa memória. Fala da falsa memória. Olha, falar de falsas memórias é sempre muito complexo. Por quê? Nós produzimos falsas memórias tanto num estado de transe, dentro de um processo de hipnose, quanto fora. Eu quero até falar de uma experiência minha em relação a isso. Eu acreditava fielmente que eu vivi e percebi quando os Mamonas Assassinos morreram. E eu achava que eu tinha chorado junto com a galera, que eu tinha vivido, tipo assim, eu tinha entendido que eles tinham morrido. Aí eu fui perceber que eu tinha só 4 anos, né? Cara, eu não vivi isso, não.
Então, Mas aí você entra no campo complexo de uma falsa memória. Isso pode ser uma falsa memória? Pode, mas isso pode não ser. Porque você tinha 4 anos. Quer dizer, você vivenciou, você estava lá, você já tinha consciência, as pessoas à sua volta choraram, as pessoas à sua volta falaram sobre isso. Isso foi assunto na sua família, isso foi assunto por onde você andou, isso foi assunto na escola. Então, todos os seus ambientes, os ambientes que você fazia parte, esse foi o assunto. E isso foi introduzido em você. Então, você ouviu a dor, o sofrimento, o choro, a alegria, a reação de várias pessoas. E a partir daí, você pega todo esse conteúdo para você. A única coisa que você faz de diferente é quando você traz isso para você, quando você diz que foi você que viveu. Mas não, a gente não pode ter isso como uma falsa memória, porque na verdade pessoas viveram, transmitiram para você e você se apropriou. Então, peraí, ó, eu vivi. Não, você não viveu. mas absorvi. Mas a coisa Ele aconteceu. acreditava que. A coisa aconteceu. Então, você consegue até dizer o que você sentiu. É tão forte, porque você tomou isso para você de uma forma tão forte, provavelmente, nesse período, alguém com quem você tinha algum contato mais constante sentiu essa perda de uma forma mais intensa, ou de positivo ou negativo, enfim, e compartilhou isso com você. Então, isso para você foi marcante e você tomou para você, como uma criança, que criança tem esse comportamento, né? As crianças tomam para elas as coisas. Então, ela tomou, você tomou e foi crescendo, reproduzindo o seu discurso. Olha, vivi. Nossa, foi triste. Nossa, que loucura. Então você estava passando, foi um baque. Ninguém acreditava que ia acontecer e aconteceu. Gente, quem esperava que isso acontecesse? No dia que aconteceu, eu nem acreditei. Quer dizer, peraí, você nem acreditou? Alguém com quem você convivia nem acreditou? Porque você, com 4 anos, né? Isso não tem um peso tão grande para você. Então, nós não poderíamos tratar-se exatamente de uma falsa memória, mas talvez de uma falsa apropriação. Uma apropriação indevida de uma história. Alguém viveu e você se apropriou. Eu fiquei muito surpreso quando eu entendi. Isso. Mas e na questão da regressão? Quando a gente entende. Agora, a regressão, ela é muito complexa, porque assim, o profissional que vai aplicar tem que ter responsabilidade. O paciente que vai viver a regressão tem que ter responsabilidade. É muito difícil, porque assim, você está fora da sua realidade concreta, mergulhado no seu eu. E o seu eu, ele tem conteúdo seu, mas ele também tem conteúdo dos outros que te cercam. E além, ele tem conteúdo, por exemplo, de uma coisa que você viu acontecer. Então, quantos sonhos vocês já devem ter tido em algum momento da vida de vocês, um sonho com alguma coisa que você fala, poxa, mas eu nunca vi isso na vida. E depois de um determinado tempo você percebeu que, pô, eu sonhei com aquele outdoor e realmente ele está no meu caminho do trabalho. Ou o filme que eu estava assistindo, pô, sonhei, foi isso aqui, foi algo que eu vi no filme. Então, a gente, no sonho, sempre, eu gosto muito da questão de sonhos, de interpretação de sonho. Então, a gente costuma sonhar com algumas coisas que a gente vê na televisão, no filme, numa novela. Que está no subconsciente. Dependendo do grau que aquilo que nós vimos nos impactou, ele entra. E ele fica guardado lá. Então, pode acontecer de que numa regressão, o conteúdo que você está trazendo seja algo que você não viveu, mas que alguém viveu. Ou na realidade, ou num filme, ou numa série que você assistiu. E aquilo de alguma forma te impactou, ficou guardado e você traz como uma vivência sua. O que cabe ao terapeuta? Nunca te dar um diagnóstico baseado exclusivamente nesse tipo de discurso. Então, você traz, por exemplo, a gente estava comentando sobre um filme, de um relato, né? Então, você traz uma falsa memória que, se foi construída porque a pessoa teve acesso àquela situação de alguma forma. Ela viu, ela ouviu falar, uma amiga dela passou por aquela situação, ela construiu. Aí ela traz um relato.
durante uma regressão. Olha, eu fui vítima de uma violência por fulano X. Meu, não dá para sair dali e prender o cara. Não dá para sair dali e dizer que a menina realmente passou por aquilo. O que você vai fazer? Você vai buscar outras informações que possam complementar, você vai buscar outros diagnósticos que possam somar, você vai buscar outras provas, né? Você vai montar, então, um caso, isso eu estou falando quando vem alguma coisa nesse sentido. Agora, a pessoa traz uma memória, por exemplo, eu estou aqui num navio cheia de cordas, presa porque eu sou escravo, estou na minha vida passada, ou eu estou aqui num palácio, né? Eu sou a princesa X. Você teve a sensação, depois eu queria te perguntar também, você teve a sensação já em relação a esse tipo de regressão de outras vidas, que as pessoas elas estavam mais numa situação suscetível ou numa situação de poder? Não entendi. Como Tipo assim? assim, tem muitas princesas do que escravas. Tem mais sofrimento. Tem mais sofrimento. Mais sofrimento. Então a gente percebe que são situações mais sofridas quando as pessoas trazem esses relatos. Né? Elas são escravas, elas vivem um tempo onde a mulher não pode isso, não pode aquilo. Eu até associaria, porque geralmente quem você vai atender é a pessoa que está numa situação mais vulnerável mesmo, né? Que está precisando de ajuda. Então não é alguém que está se sentindo uma princesa. Tem isso. Às vezes, Lucas, a gente tem assim, hoje, por exemplo, qual é o lugar da mulher na sociedade? É o lugar que ela quiser, né? Ela ocupa o lugar que ela quiser. Há 300 anos, qual era o lugar da mulher na sociedade? Então, existe uma coisa que é uma memória histórica que nós temos. Então, quando eu digo que eu vivi em 1500, quem eu sou em 1500, né? Eu sou o que as mulheres eram em 1500. Eu sou o que as mulheres eram em 1000, em 550. Então, existe a questão histórica. Nós temos uma referência. Então, quando eu vou construir um discurso de uma outra vida, que eu particularmente, assim, de forma muito pessoal, eu sempre digo, eu não acredito e não desacredito. Né? Eu sou muito cuidadosa porque eu acho que o mundo sobrenatural, ele é muito mais do que nós possamos imaginar. Então, eu tenho muito cuidado sempre que eu falo dele, porque eu não sei o que tem lá. O mais importante é igual você disse, é usar aquilo em benefício. Seu benefício. Mas quando a pessoa traz alguma coisa, você sempre percebe que o discurso dela está sempre alinhado com aquele momento da história. Né? Então, eu estou no país tal. Ela vai trazer, e é interessante porque a gente vê casos onde a pessoa muda até o idioma. E ela não conhece aquela outra língua. Então, existem muitos mistérios, muita coisa que o nosso inconsciente tem, né? Que não dá para a gente colocar aqui e avaliar. O que nós temos que fazer sempre? Respeitar a história do paciente. Se ele está trazendo aquela história, aquela é a realidade dele, e eu vou trabalhar na realidade dele, a favor dele. Então, o que você está me trazendo? Eu estou te trazendo isso, isso, isso. Essa é a sua verdade. Maravilha. Eu queria falar duas coisas interessantes que eu considero. Eu vi um documentário uma vez falando sobre falsas memórias. Fizeram um experimento, colocaram algumas pessoas em um lugar e simularam roubo. Tinha uma mulher, você já viu isso? Já. Tinha uma mulher com uma bolsa e um cara foi lá e roubou. E tinha várias pessoas perto presenciando isso. Eu não lembro muito bem como foi a execução depois, mas colocaram um cara para ser o bode expiatório. Então eles queriam que as pessoas achassem que era aquele outro cara. E a grande maioria, depois eles perguntaram, né, para o povo que estava ali perto. Quem que foi que fez? Quem foi que fez? E a grande maioria apontou aquele cara que não tinha roubado. E o que tinha roubado, ninguém apontou. Isso é uma falsa memória. E isso tem uma relevância muito grande, porque alguém pode ir para cadeia por causa disso. Por isso que a gente sempre fala, gente, não é um discurso único. E outra coisa que eu acho que seria interessante, eu já trabalhei com violência sexual infantil em Palmas. E lá eu conversava com as crianças, era infantil mesmo. Então eu conversava com as crianças e ouvia muito relato do que elas
que ela viu, o que o pai fazia, geralmente é familiar, né? O conhecido íntimo. Sim. Pai, padrasto, e vez ou outra tinha um caso desse, de falsa memória, que as pessoas, e também está associado com a lavagem cerebral, que acontecia muita investigação, muito interrogatório, né? É, então, assim, as pessoas suspeitavam de alguém. Ah, eu acho que o pai da criança está abusando dela. Aí eu chegar para ela, e aí, seu pai fez isso? Não. Tem certeza que seu pai não pegou, não foi lá, não fez aquilo lá? Não. Mas seu pai não foi e tal. E fica perguntando, aí ela fica na dúvida. Será que foi? Até que chega um momento que ela fala, foi meu pai. Aí eu vou lá conversar com ela e falar o que aconteceu. Meu pai pegou em mim. Como que foi? Aí a gente já, depois com a experiência, pega a manha. Vê que ela não tem uma história muito bem feita. É só o que ela ouviu. Ah, meu pai pegou. Mas como que foi? Não, meu pai pegou. Mas foi... você estava na cama? Eu estava na cama, meu pai foi lá e pegou. Então, a gente, com a manha, pega de que é uma história criada, que foi Construída. colocada na cabeça dela. Mas ainda mais criança é muito suscetível a isso. E esse caso ele é mais complexo ainda. Quando a gente fala dessa questão da violência com crianças, adolescentes, enfim, a violência, qualquer idade é terrível. Mas quando a gente fala de uma criança e uma adolescente, quando você é uma criança e vivencia uma situação dessa, você não sabe você não sabe comunicar aqui, né? O processo de comunicação. Você precisa dar um nome, você precisa dar uma forma, você precisa dar um sentido para aquela situação, né? Porque como que eu consigo contar para alguém, como que eu consigo passar num profissional, se eu não conseguir dizer para ele o que está acontecendo? Então, o maior desafio é esse. A criança ela já não consegue construir o discurso para dizer o que realmente está acontecendo. Aí você pega uma pessoa que vai fazer uma avaliação despreparada, que começa a introduzir as informações na pessoa, na criança. Então, ela começa a dizer, olha, mas o seu pai não fez isso, isso, isso. Então, a criança começa a entender que o que o pai fez pode ser explicado com aquelas tarefas. E ela começa a reproduzir aquele discurso. Então, é muito delicado, por quê? Porque o diagnóstico, porque a sentença, na minha época de graduação, quando eu atendia na clínica da minha faculdade, onde eu fiz a minha graduação, tinha uma clínica comunitária e eu atendia lá. Eu sempre atendi casos do judiciário, né? Eu estava na minha gestação, no meu último semestre de faculdade, e eu estava atendendo crianças, adolescentes que vinham da Fundação Casa, e eu atendia o adolescente, o guarda não tirava a algema, ele entrava com a algema na minha sala. Então, eu sempre gostei e sempre atendi essas pessoas. E eu percebi, assim, essa forma, o que você fala para ele reproduzindo. E eu pegava adolescentes que, depois de estabelecer vínculo, alguns até me diziam assim, a gente já aprendeu o que tem que falar para o psicólogo. Vários. Eu tinha um adolescente que eu trabalhei e ele era incrível, ele tinha 16 anos, né? Ele, infelizmente, ele acabou se envolvendo com roubo e num roubo de moto ele acabou matando a vítima, né? E filha de um delegado, então vocês imaginam a situação daquele rapaz. E aí, quando você começa a conversar com ele, ele já falava... No primeiro dia ele chegou, ficou quieto, aí ele falou, olha, dona, na verdade eu tenho que falar isso, isso, isso. Porque eu sei, já está organizado o que eu tenho que dizer, porque se eu não falar isso, você não vai me dar o papel que eu preciso. E aí a gente vai desconstruir tudo isso e tal. E quando a gente vai conversando com ele, a gente vai percebendo o quê? Uma vítima de violência, ele começa a expressar a violência que ele viveu com palavras que outras pessoas colocaram para ele. Então, você não consegue ter noção de qual é a realidade, qual é a violência que aquela criança está vivendo. Às vezes, você pega, no caso dessa criança, por exemplo, ela está trazendo um discurso assim, 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 não significa necessariamente que ela não viva alguma violência. Pode ser que ela viva, mas diferente daquela que ela está relatando. Porque o que ela está relatando para você é o que outras pessoas disseram para ela. Até a palavra fala, meu pai abusou de mim. Uma palavra que a criança nunca usaria. E vou dizer mais para você, é tão
complexo porque a criança, ela não sabe o que está acontecendo. A vítima da violência, principalmente parental, que é o que a gente mais tem, né, no nosso país, infelizmente, nós ainda vivemos nós temos regiões do nosso país onde ainda é costume o pai iniciar a filha na vida sexual. E é um costume daquele povo, daquele grupo. Então, assim, são situações muito difíceis de você lidar. Aí você pega um homem desse que mora lá naquela região e ele muda para uma outra região e ele chega naquela outra e ele vai fazer uma coisa que lá naquele lugar é aceitável, aqui não é. E criança que vai crescer entendendo que aquilo é certo, como ela vai identificar, quando ela vai identificar que é errado e como ela vai pedir ajuda, né? Porque ela está sendo ensinada que é certo. Essa violência dentro de casa, ela parte do ponto onde o agressor, o violentador, onde ele ensina para aquela criança, que normalmente filha ou enteada, que o que ele está fazendo é bom para ela, é para o bem dela e é certo. Então, você lida contra uma memória que é construída na mente daquela criança, né? Uma realidade que é construída, e como que você, como profissional da saúde, consegue extrair dela que aquilo que está acontecendo com ela é errado. Ela nunca vai te dizer que está acontecendo alguma coisa errada com ela, porque para ela não é errado, porque ela foi ensinada que aquilo é o certo. Então, é muito difícil. Essa construção de memórias falsas nas pessoas, ela se dá em diversos contextos. Em diversos contextos. Você vê, por exemplo, um ambiente religioso pode construir uma falsa memória. Pode construir. Um discurso que eu ouço ali dentro de uma reunião religiosa, onde eu estou mais suscetível àquelas palavras, ela pode construir uma realidade que não é a minha, mas que eu vou tomar para mim. Né? Um trabalho pode construir uma falsa memória, né? Dependendo do seu vínculo no trabalho. Um terapeuta pode construir falsas memórias. Quando ele começa a pegar o que você não sabe dizer o que é, Encaixar. então, eu não sei, um marido pode construir uma falsa memória numa mulher. A mãe pode construir diversas falsas memórias no filho. Diversas, porque o filho não sabe como dizer o que está acontecendo, a mãe diz, o que está acontecendo é isso. Memória, ela é cheia de falhas, né? A gente lembra um negócio aqui, outro aqui, outro aqui. E aí alguém abre espaço para alguém encaixar o que ela quer naqueles espaços. Por isso que a gente sempre fala, é extremamente importante o processo terapêutico, né? A análise é extremamente importante, porque o terapeuta, ele vai te ajudar a encontrar em você o que é real e o que não é real. Aquilo que você está vivendo e que está te fazendo sofrer, mas que você não precisaria estar sofrendo, porque aquilo não é real. Então, um complexo que você tem não é real, né? Outra coisa importante que a gente tinha conversado também, Simone, que você tinha dito, eu acho que essa frase tem que ser dita aqui. A responsabilidade também do paciente, quando vai fazer terapia, ou no processo, em conjunto, ou com o psiquiatra, com o psicólogo, a responsabilidade que ele tem que tomar também para a melhora dele, né? Sim, eu acho que a responsabilidade dele é 90%. Né? Nós somos os profissionais. Qual é o nosso papel? Nos capacitar, saber o que estamos falando, usar todas as ferramentas que nós temos à nossa disposição e fazermos o nosso diagnóstico da forma correta. Essa é a nossa parte. Mas eu preciso, no caso da psicologia, mais complexo ainda. Eu preciso que você entenda que se você está se propondo a um processo terapêutico é porque você quer que algo mude. Então, se você quer, qual é a sua parte? Né? Não adianta o paciente que vai ali na frente do psicólogo e começa a contar um monte de história, sabe? Fantasiar um monte de coisa, porque ele não está sendo comprometido com o tratamento dele, com a terapia dele. O psicólogo vai ficar ali, vai ficar no meio de um discurso que não é a realidade que ele está vivendo. Ele vai gastar o tempo dele, ele vai gastar o dinheiro dele com a consulta. Eu tinha uma dentista maravilhosa que ela falava assim para mim: olha, se você fizer isso, isso, isso no seu dente, você vai economizar tantas sessões comigo, tantas consultas comigo. Quando você economizar comigo, o dinheiro
que você ia gastar comigo? Você compra uma bolsa, um sapato, um perfume. Olha que bacana. É bobo, mas toda vez que eu chegava em casa e ia fazer o procedimento que ela mandou, eu fazia muito bem feito, porque eu lembrava dela falando, eu falava, é verdade, né? E na psicologia não é diferente. Eu falo para o meu paciente, eu falo, gente, você está gastando o seu tempo, o meu tempo e o seu dinheiro. Então, se você não tiver comprometimento, se você não tiver responsabilidade, se você não fizer a sua parte, não adianta. E eu não estou aqui para pegar o seu dinheiro, eu estou aqui para, óbvio, você paga porque eu estou prestando um serviço. Ponto. É o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho os meus compromissos, enfim. Então, você tem um custo por isso. Mas o meu objetivo como profissional é que você tenha uma evolução positiva no seu caso. Quero, daqui a 1 mês, 2 meses, 5 meses, te dar alta. Eu quero dizer para você, olha, segue, Edson, toca a sua vida. Se você tiver alguma necessidade, você me procura, mas você está bem, bora. Você já sabe quem você é, você já sabe o que você quer, você já sabe os problemas que você tem e já sabe como administrá-los. Agora vai. É isso, esse é meu objetivo terapêutico com o meu paciente. Então, se você vem para a terapia ou vai no atendimento online, você está lá, de qualquer jeito, com o seu telefone, focado em outras coisas. Não está num ambiente preparado, sozinho, para você se abrir. Onde você pode falar o que realmente te incomoda, o que realmente você precisa. Ou você tá ali, esse médico aqui, eu tô passando com esse psiquiatra, eu acho que todo mundo tá pensando que eu sou doido. Porque... Quer dizer, você tá construindo um monte de resistência. Já vai com a concepção ruim do profissional que vai ser. Um monte de preconceito, um monte de coisa. E quando você para na frente do psiquiatra, o que você vai falar para ele? Você vai falar algo superficial? Ele não vai ter como te ajudar, vai te passar alguma medicação, alguma coisa. Quer dizer, você gastou seu dinheiro, gastou seu tempo, ele gastou o tempo dele. Eu vou até puxar um gancho aí que você falou que 90% é do paciente, né? Aí os 10% do profissional é como se ele fosse um guia. Então ele guia a pessoa ao tratamento dele. Então vamos puxar que tem a auto-hipnose, hipnose, que seria um tratamento que a pessoa se trata. Se você até comentou rapidamente sobre auto-hipnose na ansiedade e outras coisas. Então, vamos falar sobre isso, da auto-hipnose. Na verdade, assim, quando você vai fazer auto-hipnose, você precisa se preparar, né? Então, você vai fazer, por exemplo, um curso. Você vai fazer um curso, você vai fazer um treinamento, você vai ter um profissional, o seu guia, aqueles 10%, o cara vai estar ali, vai estar te ensinando. Você tem que estar comprometido, você tem que gerar todo o ambiente que ele está te dizendo que você precisa, e a partir daí você começa a ter uma autonomia para você mesmo fazer. É simples? É simples, mas exige o quê? 90% de você. Novamente, porque o treinamento é os 10% de uma consulta. Então, ao invés de eu fazer uma consulta contigo, né, os meus 10% seria te atender aqui, te hipnotizar, você vai ter esses 10% comigo antes, ou seja, você vai adquirir um treinamento, um curso, algo onde eu vou te ensinar a fazer a auto-hipnose, e aí você já sabendo, naquele momento você para ali no seu ambiente preparado e vai aplicar uma auto-hipnose. Obviamente que você vai viver só disso? Não. Vai substituir a terapia? Não. Você vai simplesmente ter uma ferramenta para remediar situações de emergência. Ou seja, você vai levar um pronto-socorro para sua casa. Quando você vai no pronto-socorro, o médico vai fazer o quê? Primeiro atendimento, estancar ali a ferida e vai te passar por um tratamento, por um acompanhamento, para um especialista que vai cuidar de você. É a mesma coisa. Então, o que é a auto-hipnose? Pronto-socorro na sua casa. Um tratamento ali, correndo urgente para uma crise de ansiedade, para uma pessoa que está tentando emagrecer, por exemplo, e que não consegue ficar sem comer aqueles doces o dia inteiro, então ela vai fazer uma sessão de auto-hipnose, ela vai aprender a se controlar, mas ela vai precisar de mais acompanhamento para emagrecer. Né? Ela vai precisar fazer uma sessão de terapia ou de hipnose com um profissional? Vai, porque ela vai precisar da ajuda do outro. Lá atrás, nós não somos seres criados para viver sozinhos, nem para evoluir sozinhos. Nós precisamos do outro. Deixa eu falar. Que eu ia falar, a gente vai falar com o pessoal. A gente vai lançar cursos, a gente está pensando em muita coisa grande aqui.
para ajudar, lançar curso de auto-hipnose para ajudar com ansiedade, outros problemas, emagrecimento e tudo mais. A gente, a Silvana vai estar no nosso site também para agendamento de consulta. Consulta com ela diretamente, acho que vocês vão gostar bastante. E, bom, é isso. Depois tem mais coisa para falar, mas eu falo no fim. A gente quer agradecer, né, você ter disposto seu tempo para vir aqui conversar, passar essas informações para o público, né? Porque desmistificar esse medo da hipnose, esse achar que terapia é simplesmente uma conversa e eu acho que esse diálogo que a gente teve aqui, as pessoas que ouvirem ou verem o vídeo com atenção vai entender a importância disso, a importância do processo terapêutico para melhora e das várias vertentes que existem e qual o melhor que eu vou escolher para mim, né? Fazer a escolha certa, né? E é fundamental. Nós precisamos, tem coisa que a gente não dá conta sozinha. A gente precisa sim de apoio. O apoio terapêutico, ele é um apoio especializado. Ele tem instrumentos, ele tem ferramentas, ele tem formas, né? O profissional psicólogo, ele se preparou, ele entendeu a sua demanda, ele é uma figura totalmente neutra diante da sua vida. Isso é muito importante, porque às vezes a gente precisa de ajuda para entender algo que está acontecendo com a gente, que está nos incomodando, mas as pessoas à nossa volta, elas vão vir já com uma ideia formada, porque elas nos conhecem, porque elas conhecem a nossa realidade. Então, na terapia, você tem um espaço tanto para tratar um problema, quando você tem um distúrbio, uma questão, um diagnóstico, quando você já é diagnosticado com alguma coisa. Então, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu sou bipolar, eu tenho... Então, a terapia é o lugar para você tratar isso, mas ela também é um lugar para tratar e auxiliar pessoas que têm um tipo de diagnóstico, né? Meus pacientes, os mais novinhos, eles falam, eu atendo algumas crianças na ONG, tia, o meu coleguinha me viu entrando aqui e falou que eu tô louco, né? Porque me viu entrando aqui no seu consultório. Então, você percebe que, assim, as pessoas não entendem, porque processo terapêutico, ele não é para tratar uma pessoa bipolar, não, né? Ele é algo que todos nós precisamos, porque todos nós temos demandas, todos nós temos questões, e quando nós nos conhecemos melhor, nós aprendemos a caminhar e encontrar com mais facilidade solução para coisas que nos incomodam e que às vezes não são tão perigosas quanto nós construímos na nossa mente que elas são. Uhum. Eu falo para as pessoas, gente, não sofra antes, durante e depois. Sofra uma vez só. Você não merece tanto sofrimento. E às vezes por falta de orientação, por falta de um apoio especializado, eu sofro horrores antes das coisas acontecer, porque eu estou ansiosa, eu sofro durante, e aí durante eu sofro mais porque eu não tenho equilíbrio para visualizar aquela situação e traçar uma estratégia de enfrentamento. E eu sofro depois, porque eu não consigo esquecer. Eu arrasto para o resto da minha vida aquela mágoa, aquela dor, aquela traição que eu vivi. Então, o processo terapêutico ele vai te ajudar com todas essas questões. Olha que bom se nós conseguimos viver o hoje com maturidade, com equilíbrio, para pensar uma estratégia para resolver o problema. Nós não tiramos o problema das pessoas. Eu falo para os pacientes, eu não vou tirar o seu problema, não vou resolver o seu problema, mas eu quero pegar na sua mão, te mostrar que existe um caminho e que você pode construir uma solução para o seu problema. Né? Maneiras de lidar. De lidar, né? Então, você como médico, muitos casos, quando você atende o seu paciente, o que você vai fazer é ensinar para ele como tratar aquela dor, aquele problema que ele está vivendo. Olha, você vai tomar esse remédio, você vai fazer esse repouso, você vai fazer isso, a sua dieta tem que mudar para tal, e você vai tratar essa questão. Não é diferente. Então, qual é a sua dor? A minha dor é essa. O que você vai fazer para tirar essa dor? Porque o importante é que você tire, né? Ninguém merece ficar arrastando dor, arrastando sofrimento, arrastando tristeza, arrastando angústia. Você vê famílias hoje que arrastam, assim, situações absurdas. E elas arrastam. E aí elas somatizam. Aí elas ganham dores nas costas, nas pernas,
elas ganham diabetes, elas ganham diversos problemas que nascem de uma questão psicológica. De uma questão que se ela tratasse na mente, ela não iria vivenciar aquela dor toda no corpo. Vocês sabem disso, que existem pacientes que vocês recebem que chegam e nasceu tudo na mente, né? E que se ela tivesse tido, por exemplo, um acompanhamento psicológico lá atrás, ela não teria somatizado e desenvolvido aquela patologia, que é real, né? É real, a dor tá ali. Eu tinha anotado muita coisa para falar. Mas nós Pensei ajudamos em tanto. várias coisas para falar. Pensei em várias coisas para falar. Mas eu queria agradecer também a sua Imagina, eu que presença. agradeço. Foi uma conversa muito boa antes de gravar e depois de gravar, as duas muito longas. Mas é um prazer, a gente vai continuar conversando, trabalhar junto Sim. e estamos à disposição para o que você precisar. Se você achou isso interessante, acha que vai agregar na vida de alguém, né? Compartilha, né? O vídeo, curte. Se veio alguém na sua mente, mostra para ela, né? Que desmistificar essas coisas e trazer qualidade de vida. Quer falar mais alguma coisa, Silvana, assim, de finalizar? Falei tanto hoje, né? Na verdade, mais uma vez agradecer, dizer que eu sou extremamente a favor de que as pessoas se libertem das suas dores e usem tudo que existe hoje de tão moderno a seu favor. Então, o atendimento online, o acesso ao profissional que você deseja, o bom psiquiatra que talvez não esteja aí do lado da sua casa, que talvez não atenda no seu convênio, talvez não atenda na sua cidade, mas que tem um outro lugar e você quer passar com ele, que você vá buscar realmente uma terapia, busque a abordagem que realmente você se identifica, aquilo que você quer para você, aquilo que você tem como objetivo. Converse com o seu psicólogo, pergunte, olha, qual é a abordagem que você usa, quero entender isso, quero saber isso, e que possa realmente viver uma vida saudável, né? Com qualidade de vida, com alegria, porque a gente merece isso. Eu sempre digo isso. Se você entender que você merece ter uma vida feliz, saudável, não sem problemas. Problema todo mundo vai ter sempre. Mas uma vida em harmonia com você. As coisas começam a ficar mais fáceis, né? As dores doem menos. E a gente merece sentir menos dores, né, doutores? Com certeza. É verdade. Bom, eu queria falar também, a gente está com promoção no site até o final do ano, até dia 31 de dezembro. 25% de desconto em todas as consultas, em psiquiatra, psicólogo para atendimento. E vamos fazer sorteio, acho que ainda não está no Instagram, mas vai ter lá a artezinha e a publicação para você se inscrever e participar. Vamos fazer sorteios, 4 sorteios em dezembro, semanais, para ganhar consulta com psicólogo e psiquiatra. Tudo bem? Curte lá, fica de olho no Instagram por enquanto, porque ainda não está a publicação. Assim que sair, curte, segue todas as orientações para participar do sorteio e já vai no site, entra, conhece o site e marca uma consulta para você. Até mais, pessoal. Um Obrigado. abraço. Tá, Obrigado. gente, obrigada.